Pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar agora o nosso assunto do estágio fonte comum, o amplificador fonte comum, tá? Até finalizar ele. Então a gente vai começar ele com fonte comum com degeneração e depois vamos vir até ele com todo o circuito de polarização completo. A gente viu na aula passada que é o circuito mais simples que a gente pode fazer com o MOSFET, né, na configuração fonte comum, que é um circuito com MOSFET e um RD. Né? Esse circuito a gente analisou através do circuito equivalente de pequenos sinais e verificou que ele tem um ganho que é dado pela resistência do dreno divididos pelo inverso da transcondutância, né? É um ganho negativo. Veja que é um ganho muito similar ao ganho do amplificador emissor comum, né? A gente viu também que a resistência de saída é o RD paralelo com RO, quando a gente considera a modulação de canal, né? Também é outro resultado bem similar ao emissor comum, né? O que destoa do emissor comum aqui é que a resistência de entrada desse circuito é infinita, ou seja, como o MOSFET não conduz corrente, tá? A gente não tem, a gente tem uma corrente, uma resistência melhor de entrada ideal para esse caso. Então vamos começar analisando o nosso estágio fonte comum, agora com o resistor de degeneração, o RS, né? Degeneração na fonte. A gente viu que isso é importantíssimo para a polarização. Lembra que o RS, quanto maior ele é, tá? Menor é o coeficiente angular da reta do circuito de polarização. Isso faz com que o MOSFET, ou melhor, que a corrente de dreno seja não varie muito com a variação de VTH, o MN, o COX e o WL, tá, do teu MOSFET. Então, como que fica o circuito equivalente? Então, vamos considerar aqui que a gente tem lambda igual a zero, ou seja, sem modulação de canal por enquanto, tá? Então, tem aqui o circuito equivalente do MOSFET. A gente coloca aqui no gate a tensão de entrada, agora a tensão só a variação, né, Vin, tá? No dreno a gente tem a resistência do dreno para referência, por causa de VDD ser curto, né? E a tensão de saída é tomada no dreno. E na fonte a gente vai ter a resistência RS, certo? Então qual vai ser aí o ganho, né, desse meu circuito? Então, lembrando sempre aí, o ganho é a tensão de saída pela tensão de entrada, o ganho de tensão, né? Então aqui eu posso observar o seguinte, né? A corrente GMV1, ela circula dessa maneira em RD, onde ela entra positiva, onde ela sai é negativo. Então a tensão Vout eu posso escrever, vou colocar aqui embaixo, tá? Como sendo menos GMV1 RD. Tá? Essa é a tensão Vout. É a tensão no RD negativa, né? Por causa do sentido da corrente GMV1. E agora eu preciso achar uma tensão, uma fórmula melhor para Vin. E aí eu faço aqui, aplico aqui a Kirchhoff, né? A somatória das tensões dessa malha tem que ser igual a zero, ou a tensão V1 mais a tensão no RS tem que ser igual a Vin, né? Então a tensão Vin, vou colocar aqui em cima, tá? Ela vai ser o que? A tensão V1 mais a tensão no RS, que é GMV1 vezes RS. Então, colocando aqui na nossa fórmula, a gente vai ter aqui V1, 1 mais GMRS. Coloquei V1 em evidência, né? E aí aqui eu posso simplificar V1, tá? E eu vou também dividir por GM, para que ela fique num formato que é só de resistências, que é o que a gente utiliza mais comumente, tá? Então, aqui eu vou ter que o meu ganho vai ser igual a menos RD divididos por 1 sobre GM mais RS. Tá? Então, qual a diferença aqui? É que para o circuito núcleo, né, é que a resistência RS aparece aqui dividindo, ou seja, degenerando, diminuindo o valor do ganho, por isso o nome degeneração, certo? Bom, e quanto ao Rin? Então vamos colocar aqui uma fonte Vx aqui para achar qual que é o Rin. Qual vai ser a corrente Ix? Né? Rin é Vx por Ix,
Se eu não tenho caminho para circular a corrente Ix aqui vai ser nula, né? Então, aí alguma coisa dividido por zero, eu vou ter que o meu Rin é infinito. Então, continuo tendo a resistência de entrada ideal para mim, né? Para um amplificador, né? E qual vai ser a resistência de saída? Então, eu dou um curto na entrada e aplico uma fonte na saída do meu circuito, tá? Quando eu dou um curto na entrada, eu tenho que observar se acontece alguma coisa aqui diferente aqui no circuito, né? O que eu posso notar é o seguinte: quando eu dou o curto na entrada, se eu pegar essa fórmula aqui do Vin, que está aqui em cima, é a mesma coisa de eu fazer Vin igual a zero. Tá? Então isso aqui vai ser zero igual a V1, que multiplica 1 mais GMRS, certo? Coloquei V1 em evidência. Se eu passar 1 mais GMRS dividindo zero, vai ser zero. Isso quer dizer que a tensão V1 ela é nula. Tá? Então, devido a eu ter feito essa conexão aqui, tá? Como Vn é zero, V1 também vai ser 0 volts. E se V1 é zero, GMV1 também é 0 amperes. Ou seja, como se eu não tivesse uma fonte de corrente, fosse um circuito aberto. Então, o que a fonte Vx enxerga aqui? Tá? Vx aqui enxerga, só colocar o AV aqui para o lado. Tá? Vx aí vai enxergar somente a resistência RD. Não tem mais nenhum outro caminho para a corrente X percorrer. Tá? Então, a resistência de saída vai ser a resistência do dreno do circuito. Então, tá aí os três parâmetros do circuito fonte comum com degeneração, né? Resistência entrada infinita, resistência de saída RD e ganho menos RD divididos por 1 sobre GM mais RS. Isso tudo sem modulação de canal. Então, rapidamente resumindo aqui, a gente tem que o amplificador fonte comum com degeneração, eu vou redesenhar ele aqui somente fazendo o VDD igual a zero, né? Mantendo o MOSFET, eu tenho resistência entrada infinita, RD na saída e menos RD por RS mais 1 sobre GM de ganho. Então vamos aplicar aqui o que a gente viu sobre degeneração num circuito em que eu tenho um transistor aqui funcionando como o resistor RS. De que forma? Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que notar é o seguinte: o transistor M1 é onde está entrando a tensão V1, né? E é onde eu estou retirando a tensão Vout. Então esse transistor, ele é o transistor que está funcionando como amplificador, ele que está ativo aqui no processo. O M2 ele vai funcionar como uma carga, né? E se a gente observar, ele está com o gate e o dreno ambos ligados na referência, ou seja, eles estão conectados, tá? Quando você tem gate ligado ao dreno, tá? A gente tem a conexão diodo, tá? Por isso aí está dito como conexão diodo aqui, né? Então eu preciso achar qual que é a resistência que essa conexão ela oferece para o M1, né? A gente já encontrou essa resistência, né? Mas vamos revisar aqui. Então vou colocar aqui o circuito aqui equivalente do M2, tá? Sem considerar efeito de modulação de canal. E vou colocar aqui agora as conexões, né? O gate está ligado na referência, né? O terminal do dreno está ligado no terminal do gate, tá? E o terminal da fonte é esse que está ligado ao M1. Então esse que eu vou obter a resistência. Então aqui eu vou colocar uma fonte Vx e vou tentar encontrar a resistência Rx aí, né? Ou de entrada, que seria a relação de Vx por Ix. Então aqui dá para notar o seguinte: a tensão Vx é igual à tensão V1, só que com polaridade contrária, né? Porque o mais de Vx está no menos de V1 e o mais de V1 está na referência e o menos de Vx na referência. Então Vx é menos V1, tá? E a corrente Ix é exatamente o oposto de GMV1, ou seja, é menos GMV1, tá? Então aqui eu vou ter como Rx
cancela aqui os sinais, cancelo o V1, tá? Eu vou ter aqui como resistência 1 sobre GM, que é o que a gente já tinha visto antes, né? A resistência da conexão de diodo é o inverso da transcondutância do MOSFET, né? Então, sabendo disso, eu posso agora reescrever o meu circuito do MOSFET M1, agora com a URS aqui, ou o M2 substituído, né, pelo 1 sobre GM, e aqui eu coloco o índice 2 para eu saber que é relativo ao M2, né, o MOSFET 2, tá? Ok? Então, para terminar aqui, ó, é só observar que esse circuito aqui, ele nada mais é que o circuito fonte comum com degeneração, né? Que a gente já analisou quais são os parâmetros dele, né? Então, basicamente aqui a única coisa que vai mudar, né, do fonte comum com degeneração é o ganho, né? Porque ele depende do RS. Então, o ganho desse circuito ele vai ser menos RD, tá? E agora, ao invés de RS, que eu tenho aqui na fórmula, eu vou colocar um 1 sobre GM2. 1 sobre GM2 mais 1 sobre GM1, né? Então, tá aí o ganho desse circuito. Então, depois que você consegue substituir, né, o transistor M2 pela resistência equivalente dele, fica bem fácil de resolver, né? E o que acontece com o estágio fonte comum se a gente coloca uma resistência entre a entrada e o terminal do gate do transistor, um RG, né? Será que isso vai modificar o ganho? O que vai acontecer? Será que vai mexer com a resistência de entrada, né? Então vamos fazer o circuito equivalente aqui de pequenos sinais aqui, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Lembra que a corrente no gate ela é nula, né? Se ela é nula, isso quer dizer que a tensão no RG vai ser 0 vezes RG, ou seja, é 0 volts. Então é a mesma coisa de eu ter um curto aqui, ó. Tá? Então o RG ele não vai afetar em nada, né? Nem o ganho, né? Nem a resistência de entrada, que vai continuar sendo infinita, e nem a resistência aí de saída, né? Então tudo vai ficar exatamente como a gente viu lá no fonte comum com degeneração, ou seja, como se não tivesse o RG, tá? Então, o que facilita bastante aí para nós, né? Então, o RG não afeta nenhum dos parâmetros. Bem, então vamos agora analisar como é que fica a resistência de saída do fonte comum com degeneração, ou seja, com o efeito de modulação de comprimento do canal, lambda diferente de zero, tá? Eu estou aqui com um circuito que eu vou retirar o RD, tá? Aqui do circuito para ficar mais fácil a análise, que depois a gente sabe que a resistência de saída vai ser igual ao RD paralelo com a resistência que a gente obter aqui, tá? Outra coisa também, a gente não vai estar obtendo nenhum ganho nem resistência de entrada com lambda diferente de zero, tá? Porque não, o efeito que dá é pequeno nesses dois parâmetros, tá? E o efeito maior mesmo é na resistência de saída, tá? Então, vamos fazer o equivalente de pequenos sinais aqui do transistor, agora com a modulação de canal, ou seja, com RO, tá? Vou colocar aqui a tensão vem no gate, né? Que é onde eu estou colocando a entrada, e a resistência RS aqui na fonte. E o método me diz que eu tenho que curto-circuitar a tensão VIN e colocar uma tensão de Vx aqui na saída, que é onde eu estou colocando, que é no gate onde eu estou colocando a saída, né? Onde estou pegando a saída, né? Então vou colocar 0 no gate, né? E aí vou colocar uma fonte Vx aqui e vou observar a resistência, ou melhor, a corrente Rx, né? Então aqui eu tenho que com a resistência minha de saída vai ser Vx por Ix, é a relação desses dois, né? E aí eu preciso observar o seguinte, né? A tensão Vx eu posso escrever como sendo a tensão que eu tenho na resistência RO mais a tensão que eu tenho na resistência RS. Vou chamar de VRO e VRS por enquanto, né? Então aqui eu vou colocar aqui a resistência saída é VRO mais VRS, né? E a minha corrente Ix, tá? A gente pode observar o seguinte aqui, né? A tensão V1
Tá? Quando eu conecto aqui a entrada na referência, ela aparece exatamente sobre o resistor RS. Tá? Então aqui na verdade o negativo de V1 aparece aqui, tá? E o positivo está na referência. Então aqui eu tenho uma tensão V1. Então a tensão no resistor RS é igual a menos V1. Tá? Então vou anotar aqui do lado, né? Vou colocar aqui. VRS é igual a menos V1. Tá? Outra coisa também que eu posso notar aqui é o seguinte, tá? A corrente que passa aqui pelo RS é a mesma corrente IX. Por quê? Porque IX ela vem aqui, se divide entre RO e GMV1, e aí as duas se juntam, tá? E se elas se juntam, ou seja, se ela se divide nas duas, se elas se juntam novamente, só pode ter o mesmo valor da corrente IX. Tá? Então eu posso escrever também que a corrente IX, ela vai ser o que? A tensão VRS, tá? Então vou colocar aqui X como VRS, divididos pelo resistor RS. Tá? E aí agora eu posso substituir aqui, né, o VRS por menos V1, o VRS por menos V1, e falta a tensão no VRO. Tá? No VRO eu posso escrever o seguinte, a tensão no resistor do efeito de modulação de canal é a resistência dele vezes a corrente que circula no RO. Qual é a corrente que circula aqui no RO? Tá? Ela é a subtração de IX por GMV1. Tá? Então vai ser aqui IX menos GMV1. Ok? Então agora eu consigo aqui escrever substituir todos os parâmetros aqui na equação, né? Então VRO é RO, tá? Que multiplica IX menos GMV1. A tensão VRS é menos V1. E a tensão, a corrente X aqui, ó, ela é menos V1 por RS. Tá? E aqui, ó, como eu substituir aqui em cima também, eu posso substituir esse de baixo, ou como eu substituir embaixo, eu posso substituir também esse IX aqui, né, por menos V1 por RS, tá? Então, posso também fazer essa substituição. Vou substituir na próxima etapa aqui. Então, eu vou colocar aqui, vamos só mudar a cor. Então, a gente vai ter que o ROUT é igual a RO, que multiplica menos V1 por RS, menos GMV1, menos V1, tudo isso divididos por menos V1 sobre RS. Então aqui eu posso fazer algumas simplificações, né? Dá para ver que a tensão V1 aparece em todos os termos aqui. Eu posso cortar a tensão V1, tá? Então some a tensão V1. E também eu posso, se eu multiplicar aqui por menos 1 em cima e embaixo, vai ficar tudo positivo, né? Então aqui vai ficar, também posso deixar tudo positivo, até porque não existe resistência negativa, então tem que dar positivo. Tá? Então aí eu vou ter que a resistência de saída, tá, vai ser igual a RO, que multiplica 1 sobre RS, mais GM, mais 1, divididos por 1 sobre RS. E aí aqui eu posso multiplicar, né, passando esse 1 sobre o RS multiplicando ali em cima, tá? Vou colocar aqui para o lado. O ROUT vai ser igual a RO, que multiplica 1 mais GM, RS, tá? Mais RS. Ok? Aqui normalmente a gente aplica aqui a distributiva e vai deixar a fórmula num outro formato, né? Ou seja, vai ficar RO mais GM, RO, RS mais RS. E aí eu coloco o RO em evidência, né? Então aqui vai ficar RO, que multiplica, RS em evidência, né? Então aqui vai ficar RS, né, que multiplica 1 mais GM RO,
mais RO, tá? Então é a fórmula que a gente chega aqui, que é o que a gente tem aqui do lado, né? Então a resistência de saída é 1 mais GM-RO vezes RS mais RO. Em geral a gente pode fazer aqui a seguinte simplificação, né? Que GM-RO é muito maior que 1, então esse termo aqui, tá? Eu posso aproximar para GM-RO. E aí eu simplifico a equação para a equação que está logo abaixo, que a resistência de saída é o RO 1 mais GM-RS, tá? Então, se você comparar com o circuito sem degeneração, se eu não tivesse degeneração, ou seja, equivale a ter RS igual a 0. Se eu tiver RS igual a 0 ohms, tá? Qual vai ser a minha resistência de saída por essa fórmula? Tá? RS0, eu vou ter Rout igual a RO. Então, no circuito núcleo, se eu tivesse o circuito núcleo aqui sem ter o RD, né? Eu teria uma resistência de saída igual a RO, que é o RO do transistor, do modelo do transistor. Tá? Quando você coloca a degeneração, o que você está fazendo na prática é que a resistência dele, do transistor, vai ser acrescida num fator que é o GM-RS vezes RO. Então você está aumentando a resistência, é como se você estivesse artificialmente aumentando o RO do transistor. Tá? Então esse que é o efeito da resistência de degeneração que ela causa. Então, para resumir aqui o fonte comum com degeneração, né, quando a gente tem aqui a nossa o RO aqui, né, fazendo trabalhando aqui dentro do circuito, tá? A gente vai ter que a resistência olhando depois do RD vai ter esse aqui 1 mais GM-RO RS mais RO, ou olhando depois do RD eu tenho um RD paralelo com tudo isso, né? Então isso aqui é uma coisa importante da gente notar, que se esse termo aqui, tá, for muito maior que o RD, tá, vai predominar o valor do RD nesse paralelo, tá? Então, se você estiver trabalhando com valor de RD muito baixos, você nem precisa considerar o efeito da modulação de canal. Se for valores de RD altos, tá? E quando a gente fala em altos, tá na ordem aí de 50K para cima, são valores bem altos, né? Ok? Então vamos aplicar o que a gente viu aqui num circuito. Novamente aqui a gente tem uma degeneração de emissor, só que aqui eu estou usando uma conexão diodo, agora eu estou usando um MOSFET do tipo canal N, né? Para fazer essa conexão diodo. Veja que eu tenho gate ligado ao dreno, tá? Se eu tenho gate ligado ao dreno, é sempre conexão diodo, né? E aí como é que fica aí para a gente analisar a resistência de saída desse circuito? Faço lá novamente o circuito aqui de pequenos sinais, né, e faço análise, né, se eu não lembrar qual é a resistência da conexão diodo. Então, coloquei aqui o meu circuito do MOSFET do M2, né, vou colocar a fonte dele está na referência, então coloquei na referência e vou conectar o gate no dreno, né, e aí é no dreno ou no gate, tanto faz, que é onde eu vou colocar a fonte para observar qual é a resistência que ele oferece, né, o meu Rx, que vai ser a Vx divididos por Ix, né? E aqui eu já posso notar o seguinte, a tensão Vx é a tensão V1, né? Então ela é a própria tensão V1. E qual é a outra coisa também que eu posso notar é o seguinte, aqui, ó, a tensão V1, como tem essa conexão aqui, ó, ela aparece também aqui sobre o RO. Então o RO também tem a tensão V1 sobre ele, né? Então aqui eu posso escrever o seguinte, ó, a tensão, ou melhor, a resistência Rx, ela vai ser igual à tensão Vx, que é a tensão V1, tá? Divididos pela corrente X. O que é a corrente X aqui, ó? Ela passa por aqui, né? Vem até aqui e aí ela se divide entre a corrente de RO e a corrente GMV1. Então, Ix é GMV1 mais a corrente no RO. Qual é a corrente no RO? V1 por RO. Tá? Então aqui eu posso daí simplificar, né? Tenho V1 aqui em todos os termos.
Então, simplificando eles aí, eu vou observar que a resistência Rx é 1 sobre Gm mais 1 sobre RO, tá? Então, o que é uma 1 sobre o Gm mais 1 sobre RO? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre Gm paralelo com RO, tá? Então, eu tenho aí que a resistência, né, que a gente já tinha encontrado antes, é o inverso da transcondutância, né? Só que agora, considerando o efeito de modulação, eu tenho ela também, o RO aí, sendo em paralelo com 1 sobre Gm, tá? Provavelmente, num circuito prático, 1 sobre Gm vai ter um valor muito menor que RO e vai predominar o valor de 1 sobre Gm nesse paralelo aí, né? Tá? Então, substituindo no meu circuito agora o M2 pela expressão que a gente achou, né? Só que agora a gente está colocando GM2, né? Para mostrar que é o GM do transistor 2 e RO do transistor 2, RO2, né? E aí aqui fica tranquilo de eu observar, vou apagar aqui só para não ficar poluído, tá? De observar que esse circuito é o mesmo circuito, tá? Do que eu já analisei agora do fonte comum com degeneração, né? Onde o meu RS agora ele tem valor 1 sobre Gm paralelo com RO2. Então esse aqui eu sei qual que é a minha resistência de saída. Ela é RD paralelo com toda essa expressão aqui, né? Agora o RS, né, dessa expressão aqui, esse RS aqui, ele é o 1 sobre Gm2 paralelo com RO2, certo? Então eu só preciso reescrever aqui dessa maneira, né? Ou seja, o Rout desse circuito vai ser a resistência do dreno paralelo com 1 mais, agora eu vou colocar aqui Gm1, né? Que é do transistor 1, RO1, tá? Porque agora eu tenho dois transistores. E o RS aqui vai ser 1 sobre Gm2 paralelo com RO2 mais aqui o RO do transistor 1, tá? Então toda essa expressão, né, em colchetes, ela fica em paralelo com a resistência do dreno. Então essa é a resistência de saída desse circuito que a gente tem o transistor M2 em conexão diodo degenerando o circuito aí do transistor M1. Então, vamos analisar aqui um terceiro exemplo. Agora eu tenho aqui um MOSFET, tá? Veja que a entrada está no M1, né? Então aqui o M1 ele é o elemento ativo, é um amplificador, né? E o M2 vai funcionar como uma carga. E esse M2 aqui ele está funcionando como uma fonte de corrente, tá? Ele está numa conexão do tipo fonte de corrente, porque tem uma fonte de tensão VB1 aqui, que ela está estabelecendo uma tensão contínua, de maneira a ter uma corrente de dreno, né, no M2 contínua, e assim polarizar a corrente de dreno do M1. Tá? Então é uma conexão do tipo fonte de corrente. Então se a gente pegar esse transistor e representar ele em pequenos sinais, tá? E fazer a fonte na referência como está ali, e agora eu vou transformar a tensão VB1, que é uma tensão contínua, em zero, né, para pequenos sinais, ela vai ser um curto, tá? Eu vou observar o seguinte, a tensão V1 ela vai ser 0 volts, e aí GMV1 vai ser 0 amperes, então é a mesma coisa de eu não ter essa fonte GMV1. Então se eu colocar uma fonte aqui Vx, eu vou ver que a corrente X só vai aumentar ou diminuir de acordo com a resistência RO do transistor. Então a resistência que eu tenho aí, tá, Rx que eu tenho devido ao M2, ela vai ser o próprio RO do transistor 2, ou RO2, né? Então se eu redesenhar esse meu circuito aqui, ó, eu vou observar o seguinte, né? Eu vou ter aqui o transistor M1, né? E aqui embaixo eu vou ter a resistência RO2 do transistor 2, né? Então aqui é o M1 e aqui está aberto, né? Então aqui vai ser a tensão Vin e aqui é onde eu quero achar o Rout. E aí aqui, se eu utilizar o resultado que eu já tenho, né? Eu vou observar o seguinte, né? Aqui eu tenho RD, né? Paralelo com sobre Gm mais RO. E para esse lado de cá, ou seja, antes do RD, eu tenho só
esse termo em colchetes, né? Então, é só eu usar aqui Rout vai ser igual ao quê? 1 mais GM do transistor 1, RO do transistor 1. O RS aqui, ó, ele vai ser o RO do transistor 2, tá? Que está fazendo as vezes do RS. Então, vai ser RO2 mais RO1. Ok? Então, tá aí, ó, com o resultado anterior, facilmente a gente consegue obter a resistência de saída de um circuito aí com conexão de fonte de corrente, por exemplo. Então, vamos agora polarizar, né, o teu circuito completo do fonte comum. E a polarização basicamente é acrescentar o resistor R1 e R2 num divisor resistivo, de maneira a ter uma tensão do gate que estabeleça um VGS maior que o VTH, ou seja, forme o canal, e que a gente tenha o MOSFET no modo de saturação, que é o modo ativo dele, né? Além disso, a gente precisa colocar um capacitor C1, tá? Para conectar a tensão que você vai amplificar, né? E ele vai funcionar como um curto a pequenos sinais e um circuito aberto para polarização, ou seja, ele não influencia na polarização e ele está lá, né, só influenciando somente no pequenos sinais, né? Então, fazendo o circuito equivalente de pequenos sinais, tá? A gente vai ter aqui, primeiro fazendo só o MOSFET, né? O RS e o RD vai ficar para referência devido aos pequenos sinais, aí, né? Devido ao VDD ser um curto para pequenos sinais. O R2 vai aparecer aqui, né, para referência, não vai mudar nada. E o R1 agora vai para referência devido ao VDD ser um curto, né, de eu ter feito fazer VDD igual a 0, tá? Então, esse é o circuito que a gente vai ter equivalente a pequenos sinais com a polarização completa, né? E a gente está considerando C1 um curto-circuito, tá? Então, aqui, ó, se a gente observar, né, essa parte toda aqui do circuito, ela nada mais é que o circuito fonte comum com degeneração. Exatamente o mesmo circuito que a gente já tem analisado: ganho, resistência de saída e resistência de entrada, tá? E veja o seguinte, a tensão Vin ela continua sendo aplicada aqui no gate, né? Então R1 e R2 não vão afetar a relação entre Vout e Vin. Isso quer dizer que o ganho aqui nesse circuito ele vai ser o mesmo ganho do fonte comum com degeneração. Então R1 e R2 não afetam o ganho, tá? Então o meu ganho aqui vai ser RD, né, menos RD, né, divididos por RS mais 1 sobre GM. Então esse é o ganho do circuito, tá? Por quê? Porque a tensão Vin, tá, que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui, a mesma que está entrando no gate, ou seja, esse é o mesmo Vin daqui, tá? A resistência de saída também, ó, eu não vou ter mudanças, tá? Por quê? Porque quando eu faço resistência de saída, eu conecto Vin na referência aqui, ó, tá? E aí eu elimino R1 e R2, né? Então, volto para o mesmo circuito da degeneração normal que eu tinha Rout igual a RD. Então, também a resistência de saída não muda. Então, o que é que vai mudar? O Rin, né? Obviamente vai mudar, né? Então, quando eu tenho aqui o meu circuito com polarização, eu tenho uma resistência de entrada do circuito aqui que está entracejado que é infinita, tá? Mas agora, se eu aplicar uma fonte aqui Vx, tá? O que eu vou enxergar aqui, ó? Eu vou ter aqui uma fonte Vx e ela vai ter o R1 em paralelo com o R2, tá? E aqui vai ser um circuito aberto, tá? Então aqui tem o R1, R2, a fonte Vx e Ix. Então não é fácil de observar que a resistência de entrada vai ser o paralelo entre R1 e R2. Então a primeira, ou melhor, a principal mudança que ocorre quando a gente coloca a polarização no fonte comum é que a resistência de entrada ela é reduzida pelo, né, que antes era infinita, agora vai ser R1 paralelo com R2, tá? Então isso aqui faz com que o pessoal utilize sempre R1 e R2 valores de resistência bem altas, de mega ohms, tá? Que não interferem nada no ganho, nenhum outro parâmetro, tá? Mas que vão fazer com que
eu tenho um Rin pelo menos um pouco mais elevado, né? Porque a grande característica do MOSFET é ter resistência infinita, só que quando você põe a polarização você perde essa vantagem. Então aí o pessoal, né, os engenheiros em geral, utilizam aí valores de resistência da ordem de mega ohms para tentar, vamos dizer assim, compensar um pouco, né, esse fato. Mas e o que acontece se a gente tiver uma fonte comum com polarização que a gente tem uma resistência em série com a fonte de entrada, tá? Eu vou chamar ela de RG, que é a mesma coisa que o Hazard utiliza, mas cuidado, não confunda com aquele outro circuito com RG que a gente mostrou antes, que ele vai ter um papel totalmente diferente, tá? Esse RG ele está muito mais vinculado a uma resistência série de um equivalente de TVNAND da fonte de entrada, né? Então, se eu fizer o equivalente de pequenos sinais desse meu circuito, eu vou ter, né, esse circuito aqui, né? Então, o que a gente tem que notar aqui, né, primeiro, né, que novamente aqui o circuito de degeneração ele aparece aqui, né, nessa parte, tá? Então aqui eu tenho o degeneração de fonte, que a gente já sabe quais são as resistências, né, e ganho, né, que está aqui, né? Eu tenho aqui resistência infinita, né? E tenho o ganho dele aí, RD por RS mais 1 sobre GM, tá? E como que eu faço para achar o ganho aqui desse meu novo circuito? Então eu vou chamar esse ponto aqui de ponto X e eu vou dizer o seguinte, ó, o ganho da saída até esse ponto X, tá? Ele é o ganho do degeneração, tá, de fonte, que é menos RD RS por 1 sobre GM. Tá? E aí eu preciso saber, obter um ganho da tensão Vx até Vin, porque se eu multiplicar os dois eu tenho o ganho completo. Né? Então aí eu tenho o seguinte, eu faço aqui um circuito equivalente. Tá? O Vin eu tenho a resistência RG, eu tenho a resistência R1 paralelo com R2, já vou deixar aqui as duas em paralelo. E aqui, ó, eu entro no meu circuito de geração de fonte, que a resistência é infinita. Né? Então, não tem nada aqui para frente, né? Tá? E aqui seria o meu ponto X. Tá? Então, aqui eu tenho um circuito aberto, né? Então, o que eu preciso saber para achar a tensão, aí o ganho de Vx por Vin? Tá? É só observar que a tensão Vx é R1 paralelo com R2 por RG mais R1 paralelo com R2, ou seja, fórmula do divisor de tensão. Tá? Então, se eu passar esse Vin aqui dividindo, tá? Eu tenho o ganho aqui. Ó. Okay? Então, já achei o ganho Vx por Vin. Então, para achar o ganho total aqui do circuito, é só eu multiplicar um pelo outro. Né? Então, o ganho total, vou chamar de AV, que é Vout por Vin, ele vai ser menos RD divididos por RS mais 1 sobre GM, que multiplica R1 paralelo com R2, RG mais R1 paralelo com R2. Então aí o RG vai, né, se ele for muito elevado, ele vai reduzir um pouco o ganho, né, porque ele está ali no denominador. Tá? Resistências aí de entrada, né? A resistência de entrada normalmente a gente vai considerar, em geral, é depois do RG. Então ela vai continuar sendo o que a gente obteve no slide anterior, que vai ser o R1 paralelo com R2. Tá? Então aí não tem muita mudança. Ok? Então o principal afetado vai ser o ganho que vai aparecer aqui. Né? Se o RG for muito menor que R1 e R2, aí o ganho quase não altera, né? Mas se tiver um RG muito maior que o R1 paralelo com o R2, aí ele vai degenerar, ele vai reduzir o ganho. Mas a gente viu que o RS ele é muito bom para polarização, mas para o circuito de pequenos sinais, a gente observa que ele aparece lá diminuindo, né, o ganho, né, no denominador. Então a gente pode também utilizar a mesma técnica que a gente usou no transistor bipolar e acrescentar um capacitor aqui na fonte,
de maneira com que esse capacitor seja um curto para pequenos sinais e a gente elimine o RS, né? Então, se a gente fizer o circuito equivalente de pequenos sinais aqui, né, a gente vai ter aqui o RS em curto, né? E se ele está em curto, aí fica mais tranquilo, porque o circuito que a gente tem aqui, ó, ele vai ser o circuito núcleo do fonte comum. O circuito núcleo do fonte comum é caracterizado por um RD, tá? E a fonte aqui na referência, e a entrada no gate, né? Então, esse aqui é o circuito núcleo. E o circuito núcleo, a gente sabe que o ganho dele, né, vai ser aí dado por menos RD, paralelo com RO, divididos por 1 sobre GM. Tá? Então, a gente vai ter nesse circuito aqui, como não tem o RG, tá? A gente vai ter direto, né? O R1 e R2 não vai influenciar, então o ganho desse circuito vai ser exatamente o ganho do circuito núcleo, né? Resistência de saída também é a mesma coisa, né? Não vai ser afetada, porque quando a gente fizer o Vin igual a zero para calcular a resistência de saída, o R2 e R1 vão ser eliminados, então ela continua tendo o mesmo valor do circuito núcleo, RD paralelo com RO, e aí o que vai modificar vai ser a resistência de entrada, né? Que aqui ela é infinita no circuito núcleo, mas agora a nossa resistência de entrada ela é observada a partir daqui, né? Isso aqui é o nosso R1. Então a nossa resistência de entrada vai ser o R1 paralelo com o R2. Tá? Então, quando você coloca o capacitor aí na fonte, né, basicamente você faz o ganho ficar maior, né? E é apenas isso que muda, né? Ou seja, a resistência de entrada e a resistência de saída aí não se alteram, né? Ficam como a gente já tinha obtido. E lembrando que esse CS, né, para você projetar esse CS, você tem que escolher esse XCS, né, ou seja, a reatância do capacitor ela tem que ser muitas vezes menor que o 1 sobre GM, né? Lembra lá que se o teu objetivo é aumentar o ganho, se você fizer ela muito menor que o RS, aí o que vai acontecer, tá? Ele vai ainda estar aparecendo aqui um XCS no ganho, então tem que ser muito maior que 1 sobre GM, né? A regra geral aí é usar, por exemplo, 1/10 de 1 sobre GM, 1/20, tá? Em geral, são essas as regras de muito menor, né? E aí, como o XCS é 1 sobre 2π FCS, né? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 10 GM. Aí a gente pode escrever aqui que a capacitância ela vai ser 10 GM divididos por 2πf. Né? O 10, na verdade, é o fator que você escolhe, né? Aqui é uma sugestão ser 10, né? Ok? Então, é só um exemplo de como você projeta a capacitância da fonte. Vamos aplicar o que a gente estudou até agora num circuito real aqui com valores numéricos. Então, a ideia é projetar uma fonte comum com ganho 4, resistência R em 50K e orçamento de potência 5 mW. Né? Então, 5 mW é um critério bem utilizado aí para circuitos que vão operar com bateria, ou seja, eu limito a energia máxima que eu posso fornecer para o meu circuito. Ele também passa aqui o MN-COX, né, e o VTH meio, e o VDD de 1.8. Ele não passa o WL do transistor, isso quer dizer que a gente vai projetar o WL, a gente tem essa liberdade. E ele fala que a tensão aqui no RS é de 400 mV, né? Então aqui a gente tem 400 mV no RS. Então a primeira coisa que a gente precisa calcular onde a gente começa sempre pela potência, né? Então a potência total do circuito ela está limitada em 5 mW. Então a potência total vai ser VDD vezes a corrente total que o circuito drena, né? Então aí eu vou achar a corrente total como sendo 5 mili divididos por 1.8. Então a corrente total aqui vai ser de 2,78 miliamperes. Essa corrente total, tá? Ela
basicamente é composta pela corrente de dreno mais a corrente que vai para os resistores. Tá? Então ela é a corrente de dreno aqui, mais a corrente dos resistores. Tá? Em geral, é passado, em alguns exercícios, isso é passado, por exemplo, que 90% da corrente total vai para o dreno, 10% para os resistores, é passado alguma regra desse tipo. Aqui não foi dito nada, então a gente vai utilizar o seguinte, né? Nós vamos usar aqui 2.7 para o dreno e 0,08 para os resistores, tá? Então vamos atribuir dessa forma. Normalmente a gente coloca a corrente maior para o dreno para dar uma transcondutância maior e garantir que a gente consiga o ganho, né, que está especificado. Ok? E aí com a corrente então agora do dreno, né, obtida, eu posso achar o meu RS. Né? O RS ele vai ser a tensão de 0,4, que é a tensão que foi estabelecida, divididos pela corrente dreno, que é 2,7 mili. Né? E aí eu vou encontrar um RS aqui de 2,4 divididos por 2,7 de 148 ohms, né? 0,1 ohms. Eu vou colocar aqui um valor comercial mais próximo para ele, que é 150 ohms. Tá? Então vamos utilizar aqui. Vai dar uma tensão um pouquinho maior que 0,4, mas pouca coisa a mais. Tá? Bom, além disso, a gente tem que calcular também a resistência do dreno, né? E para calcular a resistência do dreno, a gente vai precisar usar o ganho, né? O ganho desse circuito, ele é RD divididos por 1 sobre GM, né? Negativo. É o ganho do circuito núcleo, porque a gente tem o CS aqui curto-circuitando, né? Então aqui a gente sabe que o ganho ele é 4, né? Mas eu não sei qual que é menos 4, né? Eu não sei qual que é o RD e não sei o valor de 1 sobre GM. Mas eu posso calcular aqui a transcondutância com essa fórmula aqui, ó, GM é igual a 2ID VGS menos VTH. Tá? O VTH eu sei que é meio. Tá? O ID eu conheço, só o VGS que eu não sei. Mas como eu tenho a liberdade de escolher o WL do meu transistor para projetar, que ele não foi dito, eu posso atribuir um valor para o VGS. Então aqui vai ser 2 vezes 2,7 mili, e o VGS aqui ele tem que ser maior que o VTH, que é meio. Então vou atribuir aqui um VGS, por exemplo, de 0,8 volts. Tá? Então vou atribuir esse VGS aí. E isso aqui, né, vai me resultar aqui 0,3 embaixo, dividido por 2,7 dá 9, eu vou ter 18 milisiemens de GM. Tá? Aí volto para a minha equação aqui do ganho para achar o RD. Né? O RD vai ser o que? 4, né, divididos por 18 mili. Né? Então a minha resistência do dreno vai ser 4 divididos por 18, 222 ohms, 222,2 ohms. Eu vou escolher uma resistência de dreno aqui de 220 ohms, já tá? Que é o valor comercial mais próximo, ok? Apenas para me certificar aqui, tá? Eu preciso ver se esse circuito não vai estar operando na região de triodo, que ele tem que estar na saturação, né? Porque ele é um amplificador. Então, lembre que o critério aí para estar na região de saturação é que a tensão VD tem que ser maior que a tensão VG menos VTH. Né? A tensão no dreno eu posso escrever como sendo VDD menos RDID, certo? Então, aqui é 1,8 VDD, o RD é 220 e o ID é 2,7 mili. Tá? Isso tem que ser maior que a tensão no gate. A tensão no gate é a tensão no resistor R2. Tá? E o VTH é meio. Vamos deixar assim por enquanto. Ó. Então, aqui 220, tá? Vezes 2,7, isso vai dar uma tensão de 0,6 aproximadamente. Né? Menos 1,8, eu vou ter aqui 1,2 volts, tem que ser maior que a tensão VR2 menos meio. O que é a tensão VR2? Tá? É a tensão no resistor 2 aqui,
que é os 400 mV mais a tensão VGS. E a tensão VGS é aqui, ó, é o 0,8 volts que a gente arbitrou. Então, VR2 é VGS mais a tensão de 400 mV. Então, aqui ela é 0,8 mais 0,4 menos meio, né? Então, aqui vai dar 1,2 menos meio, né? Vai dar 1,7. Então, ok, o transistor está na saturação, tá? Então, beleza. Nesse ponto a gente está tranquilo. O que falta agora a gente calcular as resistências R1 e R2 e o WL do transistor. Vamos continuar no próximo slide. Vamos agora projetar o valor de R1 e R2, que vai estar vinculado com a resistência de entrada, né? Lembra que esse circuito aqui, a gente já analisou, a resistência de entrada dele é dada pelo paralelo de R1 com R2, né? Tá? E, além disso, e a gente sabe que isso aqui tem que ser, no máximo, 50K, né? Desculpe, no mínimo 50K, né? Que é o que ele pede aqui, tá? E também a gente pode fazer o seguinte, né? Aqui no RS é dado do exercício que a tensão é 0,4 volts. E aqui a tensão VGS, a gente escolheu um VGS como sendo 0,8 volts. Tá? Então, a gente tem aqui 0,8 volts. Isso quer dizer que a tensão aqui no R2 ela é 0,4 mais 0,8 é 1,2 volts. Tá? Então eu posso obter aí mais uma tensão que eu posso utilizar para obter o R2, né? E também para obter o R1, né? Se aqui eu tenho 1,2, no R1, se aqui é 1,8 volts de alimentação, 1,8 menos 0,2 dá 0,6 volts em R1, tá? E eu sei que as resistências aí, ou melhor, a corrente que passa no R1 e no R2, ela a gente escolheu, né, como sendo 0,08 miliamperes, né? Tá? E a gente não tem desvio, ou seja, essa corrente é a mesma para R1 e para R2. Então, se eu pegar e dividir aqui, ó, o R1, tá? Ou melhor, dividir a tensão do R1, que é 0,6, tá? Pela corrente de 0,08 mili, tá? Isso aqui vai me resultar numa resistência 0,6 divididos por 0,08 mili de 7,5K, tá? E o R2 vai me dar uma resistência de 1,2 divididos por 0,08 mili de 15K, tá? Qual que é o problema aqui, ó? Se eu fizer o paralelo de 15 com 7,5K, não vai dar 50 kΩ, vai dar um valor bem mais baixo, né? Eu vou só fazer aqui só por curiosidade, tá? Então o paralelo dos dois vai dar uma resistência de 5K. Ou seja, eu estou 10 vezes abaixo, uma resistência de entrada 10 vezes menor do que eu queria, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a corrente que eu escolhi aqui para os resistores está muito alta, tá? Eu vou ter que reduzir ela, né? Vamos tentar aqui reduzir 10 vezes ela, né? Porque veja que se a gente reduzir a corrente R, a gente ainda está dentro do orçamento de potência de 5 mW, né? Se eu usar menos corrente é melhor ainda, né? Vou gastar menos que 5 mW, né? Então vamos fazer aqui, vamos novamente aqui escolher um valor para IR, tá? Em vez de ser 0,08, vai ser 0,008 miliamperes. Então 10 vezes menor, tá? E vamos recalcular o R1 e o R2. Tá? Então aqui o R1, né, se a corrente é 10 vezes menor, o R1 vai ser 75K, né? E o R2 vai ser 150K, né? Vai ser o 10 vezes maior, né? E aí se a gente fizer o paralelo desses dois, vamos, né, torcer para que dê maior que 50K pelo menos, né? Então 75 inverso mais 150 inverso, tá?
isso aqui vai dar exatamente 50 kΩ. Então a gente teve sorte, né? Claro que eu sabia, né, na verdade, mas com esses novos valores, o R1 paralelo com o R2 dá 50 kΩ, ou seja, é exatamente o que a gente precisa, tá, para o nosso exemplo aqui, tá? E os valores aí 150K e 75K são valores comerciais. 75K é um valor comercial, sim. Tá? Então são valores comerciais, então não preciso modificar em nada. Então tem um R1, R2. Falta, lembra que a gente falou que o WL também ficou em Aveira e ficou, né, sem ter projetado. Então a gente pode usar para projetar o valor de WL, tá, a fórmula da corrente ID na saturação, né? ID na saturação é meio de μN Cox WL VGS menos VTH ao quadrado. Tá? Então o ID é 2,7 mili, o μN Cox é 100 micro, o WL é o que a gente quer obter, o VGS é 0,8, o VTH 0,5, né? Então a gente vai ter aqui que o WL vai ser aqui 100 micro dividido por 2 vai dar 50 micro, né? Então aqui vai dar 2,7 mili divididos por 50 micro. O 0,8 menos 0,5 dá 0,3. 0,3 ao quadrado dá 0,09, né? Então a gente vai ter um WL de 2,7 mili divididos por 50 micro divididos por 0,09. 600. Se eu calculei certinho, deixa eu fazer uma conferir aqui. Exatamente. Então temos um WL de 600 aqui para o nosso transistor, tá? E por fim eu posso calcular o CS, né? Então o CS a gente pode usar a regra de que XCS tem que ser igual a 1/10 do inverso de GM, né? Então isso aqui seria 1/10 de 1 sobre 18 mili, né? Tá? E a gente tem aqui que o XCS é 1 sobre 2π FCS, né? É igual a 1 sobre 180 mili. Então, CS vai ser aí igual a 180 mili divididos por 2πf, né? Vamos admitir aqui não fala, vamos admitir uma frequência de 1 kHz, tá? Então, vamos fazer aqui para f igual a 1 kHz. E daí, então, 180 mili divididos por 2πf vai dar divididos por 2, divididos por π e divididos por 1 kHz, vai me dar um capacitor aqui de 28,6 microfarads, aproximadamente. Tá? Vamos só confirmar aqui. Divididos por 2, divididos por π e divididos por 1000. 28,6 microfarads, a gente pode usar um valor aí comercial de 33 picofarads, que é o valor mais próximo, 33 micro, tá? Que vai ser razoável. Então tá aí, tá projetado aqui o capacitor é 33 micro, né? O resistor aqui é de 150, tá? O WL é de 600, tá? O RD aqui 220, o R1 é R1 75K e o R2 aqui é 150K, tá? O C1 aqui a gente não falou, mas a gente pode até usar um valor de 33 micro para ficar igual aqui, tá? A gente não vai comentar sobre o C1, ok? Então, se você tiver montar um transistor dessa forma, ele deve dar um ganho, tá, de tensão de 4 e impedância de entrada de 50 kΩ. Então, para verificar, né, se o circuito funcionou como a gente projetou, eu montei ele aqui no simulador.
E coloquei as resistências, né, 75, 150, 150 ohms, 220 e capacitor de 33 micro. E apliquei aqui uma fonte de 5 mV de pico, né, 1 kHz na entrada, tá? Então, aqui a gente pode ver que a corrente, né, a corrente DC, né, deu próximo dos 2.7 mili, deu 2.68 mili, né? Um pouco deve ser por causa do RS estar um pouquinho diferente, né? E o RD também que a gente fez aproximou para valores comerciais, né? O ganho aqui, né? Se a gente pegar aqui a tensão que está saindo alternada é 39.1 milivolts, né? E a tensão de pico a pico. Essa fonte aqui fornece 5 milivolts de pico, então de pico a pico ela fornece o dobro, é 10, né? Então seria 39.1 divididos por 10, né? Que daria 3.9 de ganho, né? Está próximo do nosso 4 que a gente calculou, né? Então, tá aí o circuito. A gente utilizou aqui um transistor MOSFET canal N virtual, né, que é o MOS-N, né? Tá aqui o nomezinho dele aqui, né, que você encontra lá no Multisim, né? Eu configurei, lembra que o WL é 600, então eu configurei o W como 600 micro e o L 1 micro, né? Então a razão vai dar, W sobre L vai dar de 600, né? E aqui na edição do modelo, eu editei e coloquei a tensão VTO de meio, tá? E o parâmetro da transcondutância, ele ficou de 0,0001, ou seja, 100 microampere por volt ao quadrado, que era o que estava lá no exercício. Ok? Então, veja que facilmente eu consigo montar e verificar se deu certo ou não o meu circuito aí projetado. Ok? Então, era isso que a gente tinha para ver desse exemplo do amplificador fonte comum. É isso, pessoal, de fonte comum a gente chegou ao final, a gente vai ver outras topologias nas próximas aulas e espero que vocês tenham entendido e que qualquer dúvida eu estou aí à disposição.